Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós para mais um Dois Neurônios Incomodam. Este é o número 263, ou Confraria do Condor. 83. 83. Tá certo. Aqui estamos eu, Hilton James Kutzka, Pedrinho Chaves Neto, Opa! para continuar incomodando enquanto as coisas não se consertarem, Exatamente, né, Pedrinho? tá certo. Vamos começar. Existe uma mudança de ares em toda a América Latina, nós vamos comentar sobre isso. Até depois eu vou falar, foi nomeado mais um cara aqui para cuidar da América Latina, um cara que vai cair nas graças do nosso governo, porque é muito amigo do Marco Rubio, o novo... Que beleza. Tá então certo. é um cara assim que vai ser bem-vindo aqui pelo Nove Dedos. Mas, Pedrinho, na Colômbia, na Colômbia, pô, as coisas mudam e ficam na mesa. Uma senhora chamada Luz Amanda Palares, ela é conhecida como Silvana Guerreira, na Colômbia, comandante da Frente de Guerra Nova Oriental. Vai para a televisão declarar guerra contra o novo presidente da Colômbia, gritando liberdade ou muerte. Mas é uma coisa assim, Pedrinho, o cara entrou no governo lá e já viu os helicópteros voando e ele já mandou pro colo do capeta uns 5, 6 lá do narcotráfico. Exatamente. Tá. Aí essa é das Farc. É das Farc. Certo. Quer dizer, as Farc continuam querendo botar fogo no parquinho. Exatamente. É isso. E Deus também deu uma ajudinha, fez um terremoto legal lá, na primeira semana de governo do senhor Abelardo. O sobrenome eu não consigo pronunciar. Pois é, eu também não. E o Abelardo também está atrás de uns juízes bonzinhos lá. Quer dizer, mas vocês conhecem a história, né? São os juízes que dão uma canetada, soltam os carinhos, etc. Tal. Ele está atrás dos caras. Mas vamos lá. Aí é o seguinte, Pedrinho, a chapa está esquentando pro aeroporto de Mosquito. Tá certo. Os caras, parece que o Financial Times, se não me engano, o Financial Times da Inglaterra, já está falando que os Estados Unidos, não sai dos Estados Unidos, sai da Inglaterra, são irmãos, dizendo que já estão estudando uma nova Magnitsky pro Careca. Isso, tá certo. Em outras palavras, o gato subiu no telhado. De novo, né? Exatamente. Agora, o pessoalzinho da esquerda fica brincando, dizendo, os Mortadela diz o seguinte, é o seguinte, isso não funciona, já deram uma vez, aí voltaram atrás, etc. Tal. A ponto 2, que é essa que deve estar para vir, vem por causa de umas coisinhas assim, Pedrinho. Parece que a chapa ferveu assim. Teve aquele caso que eu falei no programa passado, daquele Juan Pablo, daquele repórter que levantou umas maracutaias lá no Maranhão. Do Rocambole de Banha. Tá certo. E aí acontece o seguinte, aí uma das coisas que é muito mal vista no mundo inteiro é quando você tira o sigilo da fonte. Então, o cara que entregou, que era um cara do governo que entregou as maracutaias do Rocambole, o cara que entregou foi perseguido e o aeroporto de Mosquito mandou fazer busca e apreensão na casa dele. Tá certo. Ou seja, como é que pode existir uma imprensa livre e que delate os podres de quem tem que delatar? Porque, afinal de contas, a gente tem que saber o que está acontecendo no Bananil. Se os caras passam daqui para frente a ter medo de contar os podres que sabem. Tá certo. Você é advogado, Pedrinho, você sabe que a fonte é importantíssima. Eu nunca militei nessa área de jornalismo, nem nada. A minha advocacia quase sempre foi na área de mercado de capitais. Mas são os princípios gerais de direito, que eu tive um curso, por vontade de Deus, maravilhoso. Peguei os melhores professores que estavam na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da época. Fui aluno do professor Washington de Barros Monteiro, de Direito Civil, que acompanhou a turma há 4 anos, e do professor Celso Neves, na área de Direito Processual Civil, também acompanhou uns 3 anos, se eu não me engano. Fora os outros professores, que eu peguei a elite do professorado lá. Então, eu fiquei com uma boa base para ter uma noção de conjunto, de como é que é o ordenamento jurídico brasileiro.
E o que eu estou vendo no momento A casa da mãe a Joana. casa da mãe Joana, é um circo de casa da mãe horrores. Joana. E eu disse ainda ontem para um amigo meu que vai piorar muito até o dia da eventual troca de presidência, no dia 1º de janeiro, porque não se sabe mais qual vai ser o fim. Pois é, Pedrinho, eu queria aproveitar que você falou nisso da troca de presidência, se é que vai haver. Eu já falei num outro programa o que eu acho que vai acontecer, porque eu acho que, historicamente, a gente sabe que o pilantra não larga o osso. Não vai largar o osso, vai lutar até a última gota de sangue. Do sangue eu duvido, a última malandragem, vai lutar até a última malandragem para não largar o osso. Mas acontece o seguinte, tem certas coisas que a gente tem que pensar agora e que as pessoas não estão pensando. Então, o que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, que o pessoal fala do petróleo, não está passando o petróleo, não está passando o petróleo, não está passando o petróleo. Olha, gente, vocês que estão me vendo aí, sem petróleo dá para viver, tá? Sem petróleo dá para viver. Você pode fazer fogo com lenha, você pode abandonar o carro, você anda de carroça, cavalo, você tem maneira, você sobrevive sem petróleo. O que você não sobrevive é sem comida. Agora pensa que o negócio lá em Hormuz começou em fevereiro, se eu não me engano. Nós estamos em agosto. De lá para frente não passou nada de navios que trazem fertilizantes. Isso. O problema, o petróleo é um problema, o fertilizante é outro. Ureia e outras coisas que precisa para o agronegócio não passa desde fevereiro. Vai haver, sem dúvida, uma quebra de safra em 2027, porque está faltando fertilizante. Se o Loirão não terminar com a baderna lá rápido, a coisa vai esquentar. E voltando ao... Então, tem que pensar nisso. Não é só o petróleo. O petróleo é uma parte do negócio. Mas a parte importante para o Brasil é o fertilizante. Porque o agronegócio vem nos sustentando desde a pandemia, vem sustentando o país. Apesar da insistência em destruir o agronegócio do atual governo, né? Apesar. Mas o agronegócio é firme. Pedrinho, tem que pensar isso e tem que pensar daí o seguinte: na eventualidade de que o Bolsonaro, o Flávio, estamos falando do Flávio, que o Flávio ganhe as eleições e assuma, o que eu acho bastante improvável que aconteça sem uns tapas na bochecha de algumas pessoas, eu acho bastante improvável, por causa da história de não largar o osso. Se ele assumir, ele não pode fazer o que o pai fez. Ele tem que limpar a casa imediatamente. No Chile, o cara tirou 3 caras do Supremo quando entrou o Casti. Assim, ó, esses 3 fora. Aqui, quando entrar, ele tem que entrar fumigando. Tem que tirar... O Bolsonaro, quando entrou, ele tinha tudo... O Bolsonaro, digo, o Jair. Quando entrou, ele tinha tudo para fazer um bom governo. Se ele tirasse... no momento que ele entrou, ele tinha a força total da população do lado dele. Ele era o cara. Ele podia fazer o que quisesse. Não fez, e olha o que aconteceu. Então, senhor Flávio, presta atenção no que eu estou falando, tá? Você, se entrar, como entrar, não sei, mas se entrar, tem que imediatamente limpar o chiqueiro, tá? Mas esse período conturbado que nós estamos vivendo serviu para cair máscara de gente que você se iludia, achava que era uma boa pessoa e viu que era um canalha refinado. Então, sempre, toda crise tem um lado didático. Agora, quem fizer questão de ser idiota militante e não eleger o Flávio, se for possível, no primeiro turno, vai se arrepender porque está jogando com a sua própria vida, com a vida dos filhos e dos netos. Claro. Então não tem brincadeira dessa vez. De primeiro turno é o voto limpinho sobre o que você acha melhor. Tem que votar no Flávio no primeiro turno.
Tá. A ideia é ganhar no primeiro turno. Exato. Agora, e mais importante do que a eleição para presidente é a eleição para o Senado. sem dúvida. Se nós não fizermos pelo menos 41 senadores fiéis ao Flávio, não adiantou nada, vai ser vitória de Pirro. Para quem não conhece a história, vai ler o que é a vitória de Pirro. Aí, Pedrinho, tem o seguinte, tem aqui pelo estado de São Paulo, tem dois candidatos a senador, aquela Tabata, não é isso? Não. Aqui é a Marina Silva e a Soraya. Acho que é. Não é Soraya. Simone Tebet. Tebet. É Simone Tebet e a Marina Silva. Olha, em primeiro lugar, vocês que estão nos vendo, que eu acredito que todos que nos veem aqui já sabem que, claro, não vai votar nessa escrotidão. Mas, para quem eventualmente caiu de paraquedas aqui no nosso canal, pelo amor de Deus, tome vergonha na cara, essas duas não valem o meu tempo aqui, tá? Para começar. Então, e outra coisa, tem que votar nos dois candidatos indicados, um pelo Tarcísio e o outro pelo Flávio Bolsonaro. Então, duas pessoas fiéis que vão votar na coisa mais importante no momento, que é fazer a presidência do Senado. Exatamente. Tá? É importante isso. O cargo mais importante que está em jogo é os 41 senadores que fazem a maioria para eleger o presidente do Senado. Na eventualidade de ganhar, mas não levar, porque é aquela história, por exemplo, eu não tenho dúvidas, isso aqui é minha opinião, tá? Eu tenho ainda tenho direito à opinião. O Bolsonaro ganhou a eleição em 22, tá? E mesmo assim botaram esse escroto lá na presidência. Botaram porque botaram. E eu não pude fazer nada, infelizmente, Pedrinho também não. Exatamente. Está aí há 4 anos ferrando com o Brasil, esculhambando o nosso país, e está aí, e os caras estão aí aplaudindo o encantador de jumento. Exatamente. Tá? Agora, então, temos também dar os parabéns para o ministro da Defesa, o senhor Múcio, que teve a coragem de dizer a verdade. Se os americanos quiserem vir aqui fazer um convite compulsório para o carniça e vestir pijama alaranjado e fazer companhia ao Maduro, não é que eles vão roubar o portão. Os caras podem vir até de Uber. Tamanha a miséria que esse tarado cachaceiro levou a honra mais do que isso, das Forças Armadas ao nível mais baixo. Vamos completar com a permissão do chefe das Forças Armadas, que é outro come-M. O Múcio é o chefe das Forças Armadas. O comandante do Exército, você quer dizer? Do Exército. É isso aí. Não, mas o Miné. Esse nós vamos ter o prazer de dizer perder o Miné. Então tá bem. Então, é o seguinte, falando do Loirão, eles estão vendo o que está acontecendo, e esses dias, pelo que eu sei, isso que eu vou falar agora veio de lá. Os caras levantaram, é uma conversa do menino Molusquinho com a Roberta Luxini, que é a... Parece que é amante dele também. Dele, mulher dele, namorada dele, não sei o que ela é. Mas eles combinando de que o nosso futuro é na Suíça. Na Suíça, né? Então, Claro. mas nessa conversa surge um tal de Marcola, que é um assessor direto lá do lado dele. Era o chefe do gabinete do cachaceiro. Então, esse Marcola está involucrado. Tá aquele Bitar, o Bitar que está metido com os pedalinhos, a casa aqui no sítio da Atibaia. Exatamente. E o careca do INSS. É tudo um conluio. Bom, parece que o cara foi brecado, parece que eles já estavam pensando em ir para a Suíça. Eu não sei como é que está o andamento da carruagem. Não, ele está refugiado na Espanha. Sim, porque mas lá isso vazou. É o Pedro Sanches, que é de esquerda, sem vergonha, está dando cobertura para ele. Mas vai chegar num momento que a Espanha também vai ser apartada de todas as instituições democráticas no mundo ocidental. Enquanto tiver esse tarado lá. Bom, acontece que essa conversa vazada, ela deve ter sido lá de fora, e quem levantou isso foi a CIA, e não sei o que vai dar, não sei a consequência ainda, mas isso já foi um tiro no pé, assim, espetacular. Então, aí. É porcaria em cima de porcaria nesse governo. Exatamente. Não dá... Nunca o Brasil passou por uma crise
tão terrível, porque agora é uma crise moral, não é econômica, não é política, não é militar, é uma crise moral. Quero ver se nós conseguiremos sair desse lamaçal de merda que nós estamos... E na Inglaterra, Pedrinho, e na Inglaterra, os caras... Veja, tem que levantar assim, quando teve a Lava Jato, um monte de gente confessou que tinha roubado, devolveu o dinheiro, etc. Tal. Bom, tudo isso meio que foi anulado. Isso. E agora o Toffoli, numa canetada, e essa canetada foi agora, já faz tempo. O cara, o valor da canetada é 51 milhões da Petrobras, que tinham sido roubados por alguém da Petrobras, tinham sido devolvidos, e agora o Toffoli deu uma canetada e os caras estão pedindo para receber de volta. De volta o que já tinham devolvido. Ou seja, a devolução da devolução. Exatamente. Eles confessaram que roubaram, devolveram o dinheiro, e o Toffoli deu uma canetada, agora eles são inocentes e querem de volta o dinheiro roubado. Exatamente. Tá? E a Inglaterra disse, não. Aqui não, violão. Parece que esse dinheiro está lá fora. Eu não sei como é que funciona. A imaginação não alcança saber todos os malfeitos que foram perpetrados contra esse país. Não, e esse negócio chama-se... Bom, eu não sei. Eu só sei que eu acho que esse dinheiro está lá fora. Então, por isso que a Inglaterra diz, não vou devolver, não. Tem alguma transa aí. Eu não sei exatamente. A minha função nesse aspecto é dizer, existe uma maracutaia acontecendo, e o Toffoli está por trás da maracutaia, dando liberação para devolução da devolução. É isso. Agora vocês se informem do resto, porque o resto, realmente, eu não sei exatamente como é que foi. Essa parte que eu lhes contei é real. Ou seja, o Toffoli autorizou a devolução da devolução e não caiu bem. A outra coisa, o pau está comendo em Hormuz, nem tanto, está parado faz um tempo, mas ontem, acho que foi ontem, hoje é terça-feira, 18 de agosto. Ontem venceu aquele prazo lá de Hormuz de 60 dias, que a gente nunca sabe quem está negociando com quem. Nem eles sabem, porque eles não sabem quem está vivo e quem está morto. Exatamente. Ninguém sabe quem assina ou quem tem a caneta no Irã. A gente sabe que o Trump assina nos Estados Unidos. No Irã, ninguém sabe. Então, no Irã tem a Ayatollah, tem a Ayatolinho, tem a milícia lá do regime. Então, ninguém sabe quem manda aonde. Então, Trump diz uma coisa, eles dizem outra, desmente outra, etc. Você não sabe o que está acontecendo. Mas, basicamente, parece que nessa semana passada sentou alguém do Irã com alguém de Omã, que são os dois lados do Estreito de Hormuz. Um lado de cima está o Irã e do lado de baixo está Omã. E parece que eles estavam tentando entrar num acordo entre eles ali. Só que é o seguinte, esqueceram, né, da astúcia dos americanos. Quem está controlando o Estreito de Hormuz são os gringos, são os americanos, que não deixam passar ninguém lá. Quer dizer, os caras dizem que se passar alguém bombardeia. Só que não eles podem bombardear, podem fazer o que quiser. Só que ninguém passa, ninguém sai. Nenhum navio do Irã entra nem sai. Exatamente. Porque a porta está fechada. E aí o Trump ficou meio pé dentro das calças e disse que se o Irã começar com gracinha sem conversar com eles, ele vai mandar um presentinho para o Omã, né? Se Omã, porque o acordo aí precisaria estar sentado os três, porque quem está com a chave da porta é os Estados Unidos. Exatamente. A chave da porta é os Estados Unidos. Então, eles estão negociando entre eles, tudo bem, vocês negociam, só que eu não deixo passar. E se continuar negociando, eu vou mandar um presentinho na cabeça de quem cair, F da P de quem fugir. Exatamente. Bom. E aí eu me ponho no lugar desses queridos amigos que nos honram com a sua audiência, dizendo o seguinte, como é que esses senhores aqui sabem dessas coisas? Nós sabemos que temos relações internacionais, falamos mais de um idioma, nós dois, e mais do que isso, nós temos experiência de vida, então nós sabemos quando a banda toca. E tempo.
E tempo. E temos tempo. Exato, e temos Tempo que vocês não têm, vocês Não que tem, têm que porque estar trabalhando para ganhar a vida. Nós estamos já aposentados. Numa idade que estamos aposentados. Então nós temos tempo para ver isso. E por isso a gente vem aqui grátis, sentar aqui na cadeirinha e contar para vocês essas coisas que vocês não têm tempo de buscar e que a televisão não mostra. Não vai mostrar, tá É certo. isso. A televisão diz os canais abertos. Se você tiver tempo de pesquisar na internet, eles já sabem. Por que eles querem tanto bloquear a internet? Porque o que antigamente era a briga maior dos partidos por tempo na televisão, hoje significa peanuts, amendoins. É nada, porque ninguém vai ver na televisão. Você se informa pela internet. A internet passou de trator por cima da televisão. Da televisão aberta, inclusive. E tem outra coisa, principalmente a televisão aberta. Passou e tem mais, Pedrinho. A esquerda, nesse universo da internet, não apita chongas, porque eles são intelectualmente fracos, são ruins. Então, eles, numa mídia social aberta, onde o que vale é a esperteza, a inteligência e a rapidez, eles são lentos, preguiçosos e burros. Então, eles querem bloquear. Incultos, eles não entendem nada. Então, muito comum você ver algum jornalista pronunciar o nome de grandes figuras históricas de um jeito completamente errado. Isso não estava na pauta, mas eu vi uma coisa... Aquele Danones, o Janones, aquele imbecil de galoche sendo entrevistado, e alguém pergunta, eu não me lembro quem era, alguém importante aí da internet, diz assim, você sabe qual é o presidente da Argentina? Ele pensa um pouco disso, Macron? Quer dizer, é um imbecil de galocha. Esse cara não serve para ser porteiro de casa de tolerância. Exatamente. É um idiota completo. Se ele tivesse respondido Maradona, ele teria chegado mais próximo. Mais próximo. Não, o Macron está mais ou menos perto de... Está mais ou menos perto. Tá? Então, olha, é impressionante, é impensável o tipo de gente que está governando esse país. A falta de cultura, a falta de inteligência, a falta de tudo, de traquejo. E olha a falta de vergonha. O resto você ainda poderia relevar. Bom, Pedrinho, e aí no meio disso tudo eles querem fazer um negócio aí que eu vi, parece que em 2027, o ano que vem, é um troço chamado, você que manja de banco, você vai saber disso, chama Split Payment. Exatamente. Que é uma sacanagem brutal. Não, mas isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Sabe o que eles estão conseguindo? Que o pessoal volte a usar dinheiro vivo. Então o problema é eles fazerem um novo bloqueio, como o Collor fez, para você não ter dinheiro no banco. Então recomendo a todos vocês e digam para os seus parentes e amigos, tenham o dinheiro vivo em casa, porque o Drex é um golpe mortal. O split payment vai ser um golpe nas suas finanças, no seu lucro. Eles vão já descontar o seu lucro no momento que você recebe de terceiro. Exatamente. Você não chega a pegar o dinheiro, já vem... É como desconto no olerite. É a mesma coisa. Exatamente. Só que é do teu lucro. Exatamente. Então, eles estão tentando cercar e acabar com o dinheiro também. Eles querem acabar com o dinheiro. Mas esse é o sonho dourado, no mundo inteiro. Tem uma vaca lá na União Europeia que já quer implantar o euro digital ainda este ano. Dá o nome da vaca, Pedrinho. É van der Leyen, a senhora van der Leyen. Essa vagabunda, essa eu posso falar, é uma vagabunda, até porque ela está lá e se ela quiser me processar, que processo. Exatamente. É uma vagabunda. Nós estamos numa idade que nós não temos mais medo de morrer. Então, o que vocês quiserem fazer, façam, porque vão ser retalhados à morte. E aí, Pedrinho, a coisa... Está nesse ponto. Está nesse ponto. Como você está com raiva, eu estou com raiva, e a Marine Le Pen na França está com raiva também. Exatamente. E a Marine Le Pen vai ganhar a próxima eleição. Quer dizer, o Macron, o presidente da Argentina, de acordo com o Janones, o Macron, presidente da Argentina, vai dançar com a Marine Le Pen. E a Marine Le Pen, eu vi ela num evento, ela soltando os cachorros em cima, falando que os muçulmanos têm que ser, os que têm dupla cidadania, que já estão na França há um tempo, têm que ser expulsos. Quer dizer, ela vai na raiz da questão, ou seja, vamos acabar com essa baderna. Se der tempo, porque um idiota aí, de um boca de veludo, falou que ainda temos Paris.
Ele que então vá para puta que Paris. Exatamente. Ela diz que esses caras vêm aí para desejar a morte dos franceses e ficam. Os que não forem deportados devem ser julgados e, de acordo com os crimes, eles devem sofrer as punições que a legislação francesa estabelece. Agora, querer implantar uma lei estrangeira dentro de um outro país, seria a lei da Sharia, que agora tem os tarados aqui no Brasil que também querem começar aqui. Só que aqui o tumor ainda é muito pequeno, é facilmente extirpável. Então vamos orientar para os senhores o voto mais importante de todos nessa eleição é para o Senado. Flávio Bolsonaro tem que fazer, no mínimo, 41 senadores. Senão vai ser tudo uma grande tragédia. Será o mesmo. Será a repetição do governo do pai. Piorado. Do pai piorado. Tá. Piorado, exatamente. Bom, Pedrinho, e aí tem um troço aqui que... Sabia que tem uma greve no IBGE? Mas porque o atual chefe do IBGE é um comunista vagabundo, desonesto, desleal, que manipula os dados do IBGE, que era um instituto sério no passado, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele tem o apelido agora de Pokémon. É o Pokémon. Exatamente. É o Pokémon. Tem que prender o Pokémon. Porque tinha um joguinho que as crianças saíam com o celular encontrando os Pokémon e prendendo os Pokémon. Tem que prender o Pokémon. Porque até o pessoal... Veja, o pessoal que trabalha no IBGE, a grande maioria deve ser de esquerda, porque ali é um... É um ninho. É um ninho. Não, mas é um cabide de emprego. Os caras vão pendurando os caras no IBGE. Então, a maioria é de esquerda. E se a maioria é de esquerda e está se revoltando contra o canalha de esquerda que gera o descrédito geral do país, das estatísticas do país. A ponto daquela cretina da Globo lá, a que sabe mais de economia no Brasil, de acordo com a Globo, dizer que a inflação não existe, que é uma sensação de preço alto. Quer dizer, baseada no sabor preço alto. Sabor preço alto. É como aquele, sabe o salgadinho que você compra lá, sabor queijo ou sabor salaminho com limão, etc. Não, malandragem, mas a malandragem chegou a um ponto nesse país, assim, que contando ninguém acredita. Você sai para fora do Brasil, comenta com alguém o que acontece aqui dentro, os caras duvidam, acham que você é mentiroso. Não é possível. Não é possível que o povo seja tão ignorante, seja um povinho tão bunda, que não tome nenhuma providência, que as coisas aconteçam dessa maneira e ninguém faça nada. Exatamente. E ninguém faz nada. Está todo mundo sentado na praça esperando o Godot. É uma coisa absurda o que está acontecendo aqui. Exatamente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Olha, senhores, vocês que vestem aquela roupa verde-oliva, eu não estou falando dos de cima, porque os de cima eles querem mais é que a mulher continue tomando chazinho à tarde, fazendo tricô, naquela casa maravilhosa de 300, 400 metros quadrados, com chofer particular. Vocês não querem mexer em nada. Mas os de baixo, que são gente que fazem parte da grande massa de população brasileira, que os pais em casa, os irmãos, a família está passando necessidade e está vendo que a inflação não é só uma sensação, esse pessoal tinha que fazer alguma coisa, né, Pedrinho? Exatamente. E aí eu vou me antecipar e falo assim, por que os senhores não fazem? Nós temos quase 80 anos os dois, tá certo? Então nós não temos mais força para andar na rua sem tomar tombo, já exige um esforço grande. Por isso que nós podemos falar coisa que os outros moços que estão com filho pequeno e tudo não podem falar. Já que você falou em andar na rua sem tomar tombo, também um recado para as calçadas de São Paulo, porque a calçada não é da prefeitura, a calçada pertence ao prédio, à construção que está na frente da calçada. Que cuidem das calçadas, porque eu vou te contar um negócio. Eu tenho um amigo que caiu agora há pouco tempo, quebrou o pé, um buraco numa calçada. Eu, por exemplo, eu ando de carro para cima e para baixo, que o carro me vira bem. Agora, na calçada, eu procuro não andar em calçadas, porque é só buraco, você tem que andar olhando para baixo. E aí você anda olhando para baixo e de repente você mete a cara no muro, porque você tem que ficar cuidando de onde pisa. É impressionante. Isso, exatamente. Bom, aí aquela senhora aqui, a trocadora de fralda do Carniça,
ela que reclama. Pô, a mulher é um poço de ignorância, uma coisa impressionante. Parece que ela tem faculdade de sociologia, sei lá o quê. É uma ignorante formada. Aí Exatamente. ela conseguiu mexer com o X, com A rede social do Elon Musk. Que em agora, inglês é X. que agora mudou, teve que mexer no algoritmo, porque é o seguinte, o que fizeram? Ah, loucura. É assim, se você é um seguidor, se você já é um seguidor do Flávio Bolsonaro, você continua vendo as coisas que o Flávio Bolsonaro publica. Se você não é seguidor, você não vai ver mais. Vai ser tudo que ele publica não vai chegar para... O algoritmo vai censurar e não chega para você. Não acredito isso. Não, já foi feito. Não, mas foi feito no papel. Eu quero ver implementar. Não, eu acho que já foi implementado. Não sei. Também não sei. Agora eu sei que o nosso programa, num dos números anteriores, o passado ou o anterior, teve os seus comentários desativados para que nós não pudéssemos saber quem e em que grau nos tem apoiado ou feito críticas, que também nós não somos impassíveis à crítica. Só que o problema é o seguinte, tá certo? Esse pessoal, tem um que tem apelido de boca de bagre, que acha que a caneta dele é mais poderosa, pela dimensão e conforme a marca, vai servir de alargador de fiofó, como muitas jovens hoje em dia usam. Para ele, pronto. Esse é o Pedrinho sem filtro. Sem filtro, exatamente. Porque essa história do alargador do fiofó eu não conhecia, mas tudo bem. Não, tem, tem várias coisas. E outra coisa, agora os modelos mais modernos têm que ter uma base bem larga para não ser possível do canal retal, vamos falar em nome científico, absorver tudo. Outro dia, um desses políticos, não sei se esse Janone citado, teve que ir ao pronto-socorro para tirar uma garrafa do trato retal. É verdade, eu vi isso também. Eu não sei se é verdade, e eu procuro não falar dessas coisas, porque eu lembro ainda da minha juventude, tinha um artista da Globo, eu não lembro o nome dele, mas alguém maldoso inventou uma história de que ele foi também para o pronto-socorro para tirar do mesmo local uma cenoura. E o cara ficou apelidado de cenourinha para sempre. Você sabe, né? Quem é. Não vamos falar o nome estragou a vida do rapaz. Provavelmente isso não era verdade. Então, por isso eu não falo. Mas eu ouvi essa fofoca. Eu não falei nada. Eu ouvi. E foi o Janone, sim. Eu só não sei se era garrafa, o que era, alguma coisa. Então... garrafa só foi na primeira parte, que é mais fininha, porque a parte onde vai a maioria do líquido seria quase impenetrável. Não sei, Pedrinho. Olha, eu já não sei nada. Eu vou te dizer uma coisa. Nós chegamos no Sócrates. Só sei que nada sei. Que chegou um ponto, Pedrinho. Chegou um ponto. Isso eu quero... Olha, eu falei no programa anterior do que está acontecendo na Holanda, né? Isso faz parte de um processo que é mundial. Os caras querem destruir a família, querem destruir os bons costumes, querem destruir tudo que faz com que a sociedade exista e seja habitável. Tá? E funcional. Esses tempos eu estava falando com uma socióloga e estava falando, embora eu não ache que Freud tem razão em tudo, né? Mas o Freud, numa coisa eu concordo com o Freud. O Freud era ateu, mas ele respeitava muito a religião. Por quê? Porque a religião, basicamente, ela colocou certas normas que tornaram possível uma sociedade onde dá para se viver. Ou seja, porque a religião colocou alguns freios. Ou seja, não roubar, não matar. A religião começa com isso é civilizatória. A religião é civilizatória. Qualquer religião, menos o Islã, que é de tarados. Então, ele permite casamento com menina de 8, 9 anos. Pois é. Então isso não é religião, é uma tara. E todo mundo. E se você não pertence à religião, você é um infiel, você deve ser degolado. Degolado. Como eles atacam pessoas anônimas em Paris e outras capitais europeias,
cortando a veia jugular, a pessoa morre exangue. É a barbárie, estabelecida. Exatamente. E o problema que eu vejo é o seguinte, as pessoas civilizadas não reagem. Não consegue imaginar o tipo de ameaça. Não reagem. Desde a Batalha de Lepanto, onde eles tomaram uma lição legal pela frota cristã comandada pelo João de Áustria, na qual lutou Cervantes, que perdeu a mão esquerda durante a batalha, ou ficou inutilizada a mão esquerda durante a batalha, o Islã não sofre uma derrota tão grande. Antes tinha sido Charles Martel, que em Poitiers impediu que os islâmicos chegassem mais para o norte da França. E aí foi o ponto máximo que os islâmicos chegaram. E aí demorou 800 anos para expulsar todos os islamitas de novo, até Granada, em 1492, se eu não me engano, que foi quando os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, retomaram dos mouros Granada, que heraldicamente está representado na ponta do escudo espanhol. É isso aí. 2 neurônios da cultura. Exatamente. Pedrinho, olha, eu vou fazer uma declaração aqui. O Pedrinho tem uma cabeça espetacular. Nunca minta para o Pedrinho, porque 20 anos depois ele vai lembrar que você falou exatamente aquilo. E eu sei que é verdade. Então, ele sabe data, sabe nome, sabe tudo. Mas isso é dom. O Pelé podia se vangloriar do dom que Deus para ele de jogar bola. O pai de bem de capital só deu para ele uma bola. Com isso ele ficou um dos homens mais conhecidos do mundo. Então você não pode se vangloriar do dom que Deus dá para você. Você tem que agradecer todo dia e usar da melhor maneira possível esse dom. Então, eu vou dizer só o que é o fundamento do jurídico. Só 3 máximas do direito romano. Honeste vivere, alterum non ladere e quique sum tribuere. Traduzindo? Viver honestamente, não lesar os outros e dar a cada um o que é seu, de bom ou de mal. Se o cara merece uma pena, dê a pena para o sujeito. Teve um carinha lá no passado chamado Jesus Cristo que falou a mesma coisa. Mas a missão dele era diferente. Era diferente, mas falou a mesma coisa. Exatamente. Pedro, mas está na hora de armar os nossos cavaleiros de novo. As cruzadas. Os cruzados. Vamos fazer uma nova cruzada. De voltar, os cruzados têm que voltar. Porque o risco está na humanidade regredir aos tempos negros do passado. Exatamente. Sendo que na França, uma família francesa ou de outras nacionalidades francesas tem no máximo um filho, que é solteirão, tem um gato castrado, enquanto os muçulmanos têm 5, 6 filhos. É que eles inventaram, olha, guarde isso para você, a arma de guerra deles é o útero feminino. É uma nova arma, é o útero. Ou seja, cada muçulmano tem 3, 4 mulheres e tem 4, 5 filhos com cada mulher. Desses filhos, se 50% ou, na pior das hipóteses, 30% ou 20% for homem, mesmo assim eles estão evoluindo, o exército deles está crescendo. Exato, é exército de ocupação, exército que nós de ocupação. Temos hoje. Isso é invasão. Isso é uma invasão. E a arma se chama útero feminino. Exatamente. Só pode ser feminino. No primeiro momento só foram homens em idade militar, que era já para deixar soldados dentro do território europeu. E ninguém fez nada. Teve uns bundamoles de várias nacionalidades, ingleses, franceses, etc., que permitiram isso. Agora, um país correto como a Polônia não entra nenhum. Verdade. Exatamente. Verdade. Aí eu tenho um certo orgulho até de ser descendente de Polônia. Exatamente. Realmente, depois... É que sabe o que acontece? O que a Polônia sofreu ao longo da história é brincadeira. Então aprendeu. Agora que eles se libertaram do jugo, que foi de várias pessoas. A Alemanha mandou lá, a Rússia mandou lá. Ela mudou de lugar no mapa várias vezes. Teve um momento que a Polônia inteira era só Varsóvia. Estava tudo cercado, era tudo domínio de outros países. Hoje a Polônia aprendeu. Hoje ela tem um governo de direita, ela se libertou do jugo soviético e
transformou o comunismo crime. Exatamente. Criminalizou o comunismo e não deixa entrar muçulmano. E a nossa história já nos ensinou que no grande cerco muçulmano de Viena, quem salvou Viena foram os poloneses, que chegaram com um exército aguerridíssimo e romperam o cerco que os muçulmanos tinham feito em Viena. É verdade. Isso Pedrinho, aí. é o seguinte, eu acho isso que aí. a baderna continua, a zona E continua. vai piorar. Vai piorar, mas está perto do fim. Sabe, tem um ditado que diz que a noite mais escura é logo antes do amanhecer. Exatamente. Então eu acho que nós estamos vivendo esse momento da noite mais escura. Exatamente. Esse é o momento da noite mais escura, mas é logo antes do amanhecer. Então, isso aí. olha, fé na tábua e fé em Deus, como dizia o Ademar. Fé em Deus e fé na tábua. Fé em Deus e fé... Nós temos até um ramo do humor brasileiro, que são as piadas blasfemas. Que hoje em dia eu lembrei uma para uns amigos, dizendo que quando Jesus estava no Sermão da Montanha e se empolgou, às tantas ele disse: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Tomou uma tijolada, ficou 15 minutos desacordado. Quando ele volta assim, ele fala assim: mamãe, você não vale. Você não vale. Bom, com essa, Pedrinho, a gente se despede. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Os hechos siguen se precipitando. Tá ótimo. Então, é como novela mexicana. O que acontecerá com o menino Molusquinho? Aguardemos o próximo capítulo. Exatamente. O que acontecerá com Sua Majestade o Ovo? Com o amigo do meu pai e Sua Majestade o Ovo. E rocambole de banha. E boca de bagre. O que acontecerá com eles? Exatamente. Serão punidos? Não serão punidos? Aguardem os próximos capítulos. E o loirão? O loirão chegará de paraquedas ou de Uber? Aguardem os próximos capítulos, tá? A semana que vem promete. E talvez, de repente o loirão se enche o saco e acaba o jogo lá em Hormuz. Tá? Exatamente. Tem mais essa. Um beijo para todos, até o próximo.